Em 1983, foi lançado um dos consoles mais importantes da história, conhecido como Nintendo Entertainment System, ou como ficou conhecido aqui no Brasil, Nintendinho, lançado pela empresa do mesmo nome. O Nintendinho foi um console de mesa com jogos em 8 bits. A sua biblioteca conta com mais de 700 games. Isso talvez pareça pouco se a gente levar em consideração a biblioteca dos outros videogames, mas o Nintendinho foi lançado no começo dos anos 80, e as limitações daquela época eram infinitamente maiores do que hoje em dia. Então eu decidi fazer uma lista com os 10 melhores jogos para esse console, e só avisando que a ordem dos jogos não vai estar do pior para o melhor. Parece até meio hipócrita levando em consideração o título do vídeo, mas eu vou explicar. Tem jogos do Nintendinho que, apesar de serem muito bons em questão de mecânicas, acabaram não me agradando muito. Por outro lado, teve outros jogos que, apesar de serem mais simples, eu me diverti muito neles, e esse é o fator que eu vou levar em consideração, a diversão que eu senti enquanto jogava. Ou seja, o jogo que ficar em último lugar não é necessariamente pior do que o jogo que está em primeiro. A diferença é que eu acabei me divertindo mais com ele. Na verdade, não existe nenhum jogo ruim nesse vídeo, até porque é uma lista com os melhores jogos do console. Bom, era só isso que eu queria dizer, então bora para o vídeo. Esse daqui foi o primeiro jogo da nossa querida bola rosa. Bom, os jogos desse bicho aqui não são muito diferentes um do outro. Eu joguei outro jogo dele para o Game Boy Advance, e a maioria dos elementos que foram introduzidos aqui ainda estão presentes nele. Nesse jogo o seu objetivo é comer tudo que aparece na sua frente. Bom, não é exatamente isso, mas você vai repetir essa ação durante o jogo todo, ao passo em que explora todas as fases, derrotando vários inimigos e descobrindo segredos. Toda vez que essa bola de chiclete engole alguém, dá pra usar isso como ataque. E se você tá se perguntando por que eu não tô falando o nome do personagem, é porque é difícil fazer isso com a voz do narrador. É sério, tenta você falar o nome dele. Carby. Cambi. Umbe. Creeper. Carby. Mano, eu consegui. Enfim, esse jogo é um dos mais diferentões de toda a biblioteca do Nintendinho, e como ele é bem parecido com os outros jogos da franquia, você pode jogar ele de boa. Afinal, a gameplay é quase idêntica, é uma ótima porta de entrada para a série, e vale a pena dar uma chance. Esse daqui foi provavelmente o primeiro jogo que você pensou ao ver o título desse vídeo. Bom, parece até impossível separar a Nintendo do Mario, já que ele tem bons jogos em todos os consoles dela. Esse daqui foi o primeiro game do Nintendinho que eu zerei. Ele também foi o jogo do console que mais vendeu. Talvez o fato de muitas vezes ele ter vindo junto com o console tenha ajudado, mas ainda assim não dá pra negar a importância dele. É um dos jogos mais importantes daquela geração, com desafios de plataforma bem intensos. Elas vão te exigir bons reflexos. O seu objetivo é salvar a princesa do vilão do jogo, e bom, esse também é o seu objetivo nos jogos atuais. Na moral, já tá na hora de contratar um roteirista, não é, Nintendo? As primeiras fases dele são bem de boa, mas depois o bicho pega. Sério, mano, eu demorei 2 dias tentando passar da última fase. Então é melhor você decorar o layout das fases para conseguir passar delas sem problemas. Apesar de eu gostar muito desse jogo, de todos os que estão nessa lista ele foi o que envelheceu pior. Pra começar, que ele nem tem mapa, e isso foi uma coisa que prejudicou muito a minha experiência. Eu tive que ver um detonado pra conseguir zerar, porque em muitos lugares do mapa eu fiquei perdido. Esse jogo recebeu um remake para o Game Boy Advance, que melhora praticamente tudo que tem no jogo, fazendo com que esse primeiro Metroid se tornasse bem datado, mas eu tô colocando ele nessa posição, porque o que vale é a minha primeira experiência com ele, que apesar de não ter sido uma das melhores, ainda assim foi bem legal explorar esse universo, e como o fundo é preto durante o jogo todo, a ambientação se torna bem mais misteriosa. Esse jogo tem vários finais, que irão variar, dependendo do tempo que você leva para zerar o jogo, mas sinceramente, eu não recomendo que vocês joguem essa versão. Joguem o remake para o GB, a experiência de você será bem melhor, mas no meu caso eu ainda gostei muito desse primeiro Metroid. Desde quando eu era criança, eu sempre gostei muito das Tartarugas Ninja. Eu até lembro de jogar esse jogo delas para o PS2. Aí eu descobri que tinha um jogo delas para o Nintendinho, só que é do gênero beat'em up. Ou seja, você vai passando pelas fases, descendo a porrada em todo mundo. Mas apesar de termos muitos jogos bons nesse estilo, ainda é um gênero que não me agrada muito. Então, imaginem o quão bom deve ser esse jogo para eu colocar ele aqui. As lutas são bem frenéticas, os seus movimentos precisam ser bem precisos. Os gráficos do jogo são bonitos até hoje, dá pra jogar com qualquer uma das tartarugas, e quando você acabar
perdendo toda a sua vida com uma delas. O jogo ainda te deixa escolher outra, te dando mais uma chance de completar a fase, tornando assim a dificuldade bem balanceada. Em compensação, os inimigos têm ataques bem chatinhos para cauterar, e alguns chefes podem ser bem complicados. Mas se você gosta das tartarugas ninja, você com certeza vai amar esse jogo. O Mega Man é uma das franquias mais famosas que existem, mas não por causa dos jogos do Nintendinho, e sim pela franquia X do Super Nintendo. Eu joguei ela antes de me aventurar nos jogos mais clássicos, e se você acha que a saga X é difícil, você com certeza vai ficar calvo de tanto passar raiva nesses jogos aqui. Sério mano, a maioria dos jogos tem uma dificuldade bem injusta. Eu entendo que esse era um método para fazer os jogos durarem mais tempo na época, mas parece que os desenvolvedores acham que a gente é um robô, igual o Mega Man. Tem 9 jogos lançados para o Nintendinho, mas eu vou recomendar o segundo jogo, porque eu achei que a dificuldade dele é um pouquinho mais balanceada, fora que as fases têm um level designer melhor. Muita gente também gosta muito do quinto jogo, então, testa os dois aí, e vê qual você prefere. Esse jogo tem 9 chefes para você derrotar em uma ordem específica, e se você quiser saber qual é essa ordem sem ver um detonado, então se vira aí kkk. Eu me sinto bem confortável falando desse jogo, afinal Castlevania é minha franquia favorita, e sempre que eu vou começar a jogar alguma franquia, eu sempre gosto de começar pelo primeiro jogo da saga, mesmo que ele seja antigo. E antes de jogar esse game, eu achei que ele seria bem datado, com mecânicas bem ruins, e com uma dificuldade bem injusta, fora que o personagem anda como se estivesse cagado. Mas quando comecei a jogar, eu me deparei com um jogo muito bonito. Até mesmo hoje em dia, as suas fases têm um posicionamento de inimigos bem interessantes. Tudo que eu achava que seria ruim nesse jogo, acabou me agradando muito, tirando a dificuldade, que às vezes é realmente injusta, mas ainda assim é um jogo muito bom. Tem diversos inimigos para você derrotar, e todos eles são personagens de filmes de terror antigos. É um jogo que envelheceu bem, e até hoje consegue ser muito jogável. Um jogo de Zelda numa lista de melhores jogos de algum console da Nintendo. Tudo normal por aqui. Esse primeiro Zelda foi importante para estabelecer os principais elementos da franquia. A maioria deles aparecem até nos jogos atuais. Esse daqui quase tropeçou nos mesmos erros que o Metroid, no sentido de que apesar de ser bom explorar o universo, você acaba ficando perdido sem um detonado. O jogo não te dá nenhuma dica, e a maioria das coisas importantes são secretas, e você precisa delas para prosseguir no jogo, mas mesmo assim foi muito divertido me aventurar no primeiro jogo dessa incrível franquia. Desde aquela época, os jogos de Zelda já se mostravam bem ambiciosos para suas respectivas épocas. Teve uma coisinha ou outra que eu não gostei nesse jogo, mas nada que comprometa o produto final. Valeu super a pena dar uma chance pra ele, mesmo já tendo jogado outros da franquia. Esse aqui ainda me proporcionou boas experiências. Ok, se você conhece esse jogo, talvez você me chame de masoquista por gostar dele, e talvez eu seja mesmo. Para quem não sabe, esse daqui é conhecido por ser um dos jogos mais difíceis do Nintendinho, mas na moral mano, ainda assim eu gostei dele cara. Ele é bem diferente dos outros jogos do NES, a maioria são apenas cópia do Mario, mas o Contra tem uma boa jogabilidade, uma boa movimentação, e combate bem frenético. As fases dele também são bem interessantes. Do nada você está numa ilha, e muda para outra fase com estilo de gameplay bem diferente. Apesar de ser difícil, isso me motivou a me tornar cada vez melhor nele. É um jogo relativamente curto, mas com uma qualidade muito boa. Uma coisa bem comum nos jogos de celular é eles receberem versões light, ou seja, versões mais leves para rodar em aparelhos mais fracos, e esse jogo aqui parece uma versão light do Mario World do Super Nintendo. Muitas coisas introduzidas aqui foram aprimoradas no jogo seguinte. O level designer das fases é infinitamente melhor do que o outro Mario dessa lista. Novos poderes como a capa surgiram aqui, e também o sistema dos mundos. Quando olhamos para esse jogo, não é difícil imaginar que o Nintendinho fritou para rodar ele. Até mesmo os gráficos estão muito melhores, até mesmo para a época. Ele não é apenas um dos melhores jogos da biblioteca do NES, mas também é um dos melhores jogos do Mario, e muitas das suas sequências só foram possíveis graças a todo o trabalho e dedicação que os desenvolvedores colocaram nesse jogo. É uma das melhores portas de entrada para os jogos 2D do Bigodudo. Antes de irmos para o último jogo, eu queria fazer algumas menções honrosas. São jogos muito bons, mas se eu fosse falar de todos o vídeo ia ficar ainda mais longo, mas é isso, agora fiquem com as menções.
eu já zerei mais de 15 jogos do Nintendinho, e nenhum deles conseguiu chegar aos pés desse aqui. Em relação ao primeiro Castlevania que eu falei anteriormente, esse daqui melhora praticamente tudo, com fases melhores, mais personagens para jogar, novos estilos de gameplay, cenários mais bem detalhados, e uma dificuldade muito mais justa, e que vai acompanhando a sua progressão, e impressionante o que os caras conseguiram fazer com isso aqui. Sério, eu já zerei ele 2 vezes, e nas 2 a minha experiência foi muito boa. É um dos melhores jogos clássicos de Castlevania, o melhor jogo do NES na minha opinião, e vai continuar sendo um jogo muito divertido. Eu gosto muito especialmente das batalhas contra os chefes. É tudo uma questão de decoreba, e não sobre habilidade. Obviamente você precisa jogar razoavelmente bem para ganhar deles, mas ainda assim, decorar os padrões dos inimigos é algo que vai te ajudar muito no jogo, igual a maioria dos outros que eu citei. Se eu pudesse recomendar apenas um jogo desse console, com certeza seria esse. Vocês precisam jogar ele, mano. Pois é galera, essa foi a minha lista dos melhores jogos para esse console. Lembrando que essa é só a minha opinião, aproveita e comenta aí qual a sua própria lista, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, falou! Muito obrigado por assistir mais um vídeo do canal do Silverlink. Eu sou o Voz do Sans, e não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, além de ativar os sinos para receber os novos vídeos. Muito obrigado mais uma vez por assistir, e até o próximo vídeo.